Utiliza a ferramenta exatamente a necessidade que ela precisa e depois ela pode sair da ferramenta. Que nem eu fiz aqui agora, que não é tão simples como todo mundo fala, criar um SaaS. Utilizando um cliente interno que está utilizando. E aqui ele traz uma análise bem mais aprofundada, que a gente melhorou muita coisa dentro da nossa 45 pessoas geraram um cadastro e utilizaram a ferramenta e testaram. De algumas semanas que a gente está trabalhando no relatório e algumas semanas que a gente já passou desde o primeiro vídeo que eu coloquei, cara, hoje eu vou começar a analisar as métricas do relatório, né? A gente ainda não liberou a parte de pagamento no relatório. A gente vai começar a liberar os pagamentos nessa semana e melhorar os anúncios que a gente tem, porque agora a gente já entendeu o público que a gente vai começar a trabalhar de fato no relatório. Do Google Analytics, eu extraio um relatório de todas as pessoas que a gente mandou tráfego pago, quanto que a gente gastou de tráfego pago até o momento. Porque eu estou indo já para a parte do tráfego pago sem fazer a parte de comunidade, sem criar a parte necessariamente ali de fazer o build public ali que a gente está fazendo. Mas eu tenho uma parte visual assim, de tudo que a gente implementou, tudo que a gente fez e como é que foi o resultado dessas duas primeiras semanas de rodando tráfego pago dentro da nossa plataforma. Nessas duas primeiras semanas, a gente teve o seguinte, deixa eu até... Inicialmente, nessas primeiras 2 semanas que a gente estava rodando, a gente teve o seguinte, tive 438 usuários ativos dentro da minha ferramenta, tantos de novos usuários que tiveram testando a ferramenta, quantas sessões foram iniciadas. Claro que tudo isso aqui é um número que a gente traz de fato com a parte de tráfego pago de quantas pessoas chegaram. E dentro do GA, né, que aqui é o Google Analytics, a gente consegue ver engajamento e manutenção da página, ver os eventos que foram gerados, entender o tráfego aqui dentro das páginas. E dentro de cada página aqui a gente consegue ter métricas de tudo que aconteceu, qual foram as páginas mais acessadas e quantas pessoas de tráfego de fato veio para essa tela, né? E ali dentro estou trazendo uma parte mais de relatório, um pouco mais clara ali do que a gente teve. A sessão rápida, que é justamente esse o ponto. A gente quer que a pessoa utilize a ferramenta exatamente a necessidade que ela precisa e depois ela pode sair da ferramenta. Que nem eu fiz aqui agora, estava testando uns novos tipos de relatórios. Aqui é um relatório de vendas que a ferramenta gerou agora com um relatório de um e-commerce, de uma pessoa que já está utilizando, né, um cliente interno que está utilizando. E aqui ele traz uma análise bem mais aprofundada, que a gente melhorou muita coisa dentro da nossa LLM, aqui dentro da nossa inteligência do relatório. E aí ela começa a fazer umas análises mais aprofundadas e a gente melhorou também a parte de dashboard nesse meio tempo, né? E agora ele traz as previsões e tendências dentro das informações ali que a gente precisa. Então ela melhorou bastante aqui das análises que ela traz. Então a gente melhorou muito o ponto. E entendendo de análise ali do que a gente fez mesmo de fato ali do GA, que foi apenas algumas mudanças dentro da nossa LP mesmo. Dentro da LP a gente mudou algumas coisas e acabou fazendo a gente ter uma conversão um pouco melhor. Eu vou sair aqui do relatório, vamos aqui para dentro da nossa LP. LP é muito simples, tem um vídeo bem explicativo aqui de como utilizar o relatório. E você pode utilizar o relatório de forma muito simples para todo tipo de análise. Se você é gestor de tráfego pago, cara, utiliza que ela vai gerar insights para você melhorar as suas campanhas de uma forma bem melhor. Inclusive a gente está utilizando ela para dentro do relatório mesmo, né, para gerar métricas de dentro do relatório. Então a gente melhorou alguns pontos aqui dentro daqui e a gente pegou alguns dados do GA para analisar a nossa própria LP, do que eu analisei, para melhorar a LP e transformá-la um pouco mais simples. E o que eu entendi de tudo isso, que não é tão simples como todo mundo fala, criar um SaaS. Aqui eu criei sendo desenvolvedor, fiz toda a parte desenvolvida, tá 100% funcionando. Dessas 458 pessoas que chegaram dentro da nossa plataforma, a gente converteu em torno de 10% dela, né? Então, em torno de 45 pessoas geraram um cadastro e utilizaram a ferramenta e testaram a ferramenta. E qual foi o intuito inicialmente disso? A gente validar, primeiro, o criativo, validar o público para a gente entender de fato o que é nosso ICP ideal ali, para identificar com o nosso cliente ideal. Então, a partir desse momento que a gente entendeu nessas 2 primeiras semanas, fizemos melhorias, pegamos feedbacks de outras pessoas, de amigos e conhecidos, para entender o que poderia melhorar no relatório. E agora, de fato, a gente vai começar a liberar os pagamentos, de fato, começar a focar 100% em vendas e fazer melhorias dentro da ferramenta. E aí, voltando aqui para a tela, qual foi o ponto aqui que eu fiz de tráfego pago? Eu fiz algumas campanhas, na verdade, rodando algumas campanhas com públicos diferentes e com públicos mais ou menos que a gente imaginava que deveria ser o ideal. E entendendo que agora a gente começa a ter alguns dados de fato inicial do que a gente pode melhorar dentro da nossa própria ferramenta, que aí sim a gente vai começar a fazer escalonar, mas para escalonar preciso ter primeiro esses usuários aqui, que é usuário para fazer os beta, fazer os testes. Provavelmente a gente vai entrar agora para fazer a conversão desses usuários para usuários pagantes e, como sempre, tentar focar no processo de assinatura, para ele poder gerar relatórios da forma que ele bem entender com o tipo de dado que ele precisar
para entender melhor essas informações dentro do seu negócio, dentro do que você precisa. Então, entendendo esses dados que a gente converteu 10% desse pessoal, em torno ali de 40 pessoas que utilizaram a ferramenta, que testaram, que geraram o relatório, agora de fato a gente entende essas informações e volta agora para o gerenciador de anúncio para começar a analisar a métrica de novo e entender o que a gente vai poder melhorar dentro dos anúncios. E a gente validou nessas 2 primeiras semanas criativo, validamos público e agora é partir para de fato agora escolher os planos aqui que a gente vai deixar disponível para o pessoal começar a utilizar.